Voltei. Preparada aí? Respira fundo de novo. Que agora a gente vai falar de um tema. Lembra das áreas? Espiritual, emocional. Tô invertendo tudo, né? Mas não tem problema não. É importante você se ligar nas áreas aí. Espiritual, emocional, mental e física. Precisam estar alinhados. E há um termo em que as pessoas estão estudando muito e que é a nova sensação do momento, que se chama coerência cardíaca. Já ouviu falar? Eu ainda não. Fiquei sabendo esses dias sobre isso, por isso que eu estou aqui correndo para poder compartilhar com você. Coerência cardíaca é quando as nossas funções, o nosso cérebro, o nosso coração, a nossa mente, o nosso coração, o nosso físico, as nossas emoções e a nossa conexão espiritual, quando elas estão todas harmoniosas. Tem até uma... Deixa eu ler aqui para você o que é que significa coerência cardíaca segundo os estudiosos. Vamos lá. É um estado psicofisiológico onde a frequência cardíaca, a pressão arterial e a frequência respiratória se encontram em perfeita sincronia, em perfeita harmonia, arrastando outras funções cíclicas do nosso organismo, como um sistema endócrino e o neuroimunológico, ou seja, aumenta as pessoas que estão em coerência cardíaca, elas aumentam também a sua imunidade, além de todos esses benefícios que a gente trouxe. O que a gente tem visto, o que a gente tem percebido quando a gente fala de coerência cardíaca, a gente tem visto, uma das coisas que mais a gente vê é quando a nossa essência, quando as nossas ações estão associadas com a nossa essência. Isso é uma coerência, tá? Isso aqui é uma coerência normal, não estou falando de coerência cardíaca nesse termo que a gente viu. O que a gente tem visto é que nós temos vivido situações em que fazem com que haja uma incoerência, ou seja, as coisas que a gente tem sentido, as coisas que a gente tem vivido, as coisas que muitas vezes a gente tem feito, não estão alinhados com a nossa essência, ou seja, com as coisas que a gente crê, com as coisas que nos fazem bem, que alimentam a nossa alma. A nossa alma tem sede de coisas que ainda não vivemos, tá? Então, o que os nossos olhos veem, muitas vezes não é o que a nossa alma enxerga, o que a nossa alma deseja. Então, a gente precisa estar entendendo todo esse processo para a gente poder alavancar aqui dentro dessa nossa caminhada, tá? De novo, os nossos olhos veem, mas é o nosso coração que sente, ok? Vamos respira fundo aí para a gente poder voltar ao nosso tema. Então a gente vai indo, vai voltando, vai trazendo outros temas aqui para a gente poder trabalhar. Então, um estado de coerência cardíaca é quando o nosso cérebro e nosso coração estão em ação. A gente vai aprender como isso acontece. Nós podemos influenciar para que essa coerência cardíaca aconteça, tá? Mas tem alguns estudos aqui que eu quero compartilhar com vocês. Olha só que coisa massa. A coerência cardíaca, ela previne o estresse. Ela aumenta a nossa resiliência, a nossa capacidade de trabalhar sob pressão, trabalhar com excelência. A gente ganha clareza mental, capacidade de percepção. A gente fica melhor para a gente discernir o que é o certo, o que é o errado, o que é bom, o que é o ruim. Quando nós estamos incoerentes com a nossa essência, dificilmente a gente consegue discernir isso e a gente acaba nos envolvendo e afundando dentro das nossas próprias emoções. A gente vai falar muito de emoção ainda. A gente acessa o nosso intuitivo, amplia a conexão com as pessoas, aumenta o aprendizado, a nossa capacidade de aprender, melhora o nosso foco, diminui o estresse, diminui depressão, diminui ansiedade. O que a gente entende é que está tudo nas nossas mãos. Essa é a grande reflexão que eu quero trazer para você aqui. Está tudo em nossas mãos. Está tudo na gente. Todos esses elementos nós já temos. E esse conhecimento agora
para que a gente possa colocar isso em prática e muitas vezes mudar o nosso destino, a nossa forma de lidar com a gente e com os outros. Tem muita coisa legal, tá? Aqui eu vou compartilhando aqui algumas coisas com você, mas tem um preço alto aí para a gente tem vivido momentos de muito estresse, de muita ansiedade. O Brasil alcançou o nível máximo no mundo. É o país onde mais se tem casos de ansiedade, onde mais as pessoas declaram que tem níveis de ansiedade, do mínimo ao máximo, ao mais degradado, que mais degrada mesmo nossas emoções, né? E muitas vezes nos impede, afeta a nossa saúde física, mental, emocional, espiritual, fica tudo misturado aí dentro desse processo. E há um custo muito alto, financeiro inclusive, para as pessoas que estão vivendo nesse alto nível de estresse e de ansiedade. Deixa eu só pegar aqui uma informação que ela é bem interessante. Eu vou ver se eu consigo compartilhar com você sobre as causas que isso pode isso pode trazer para a gente quando a gente está em níveis de estresse prolongados, né? Alguma delas aqui é a instabilidade, irritabilidade, frustração, disfunção do sono, a gente não consegue dormir bem, diminui libido. Tem tanta coisa aqui para a gente poder ver, por exemplo, até a questão de suor, né? A gente diminui nosso estado geral de presença. Então há um custo muito alto para isso, para as empresas, para as organizações e para as nossas vidas também, tá? Então, quando a gente está desregulado nisso, a nossa frequência, a nossa não está tendo coerência, a parte que é uma das partes mais afetadas é a nossa emocional. E ela drena toda a nossa energia. Isso é muito sério. Muito sério. A nossa capacidade de tomar decisões, né, fica totalmente afetada. Muito afetada. E a gente decide muito. Tem estudos poderosos já falando que 80% dos grandes empresários, dos grandes executivos, eles tomam decisão baseado na intuição. Não é no que eles estão vendo, não é pelo racional, é pelo que eles estão sentindo. Então, para isso, eles precisam estar num estado de presença muito forte. E a capacidade de liderança, muitas vezes, ela passa por essa questão da percepção e da intuição. Isso precisa estar muito forte dentro do líder, muito forte também. Tanto do líder quanto do liderado dentro dessas relações, da sua alta performance dentro do trabalho. Vamos lá. Vamos lá. Ó, o que é que a gente vai fazer agora, né? Tem um estudo, eu vou falar para vocês de um estudo. Tem até um link desse estudo, eu vou ver se eu consigo para poder passar para você. Mas foi feito esse estudo com todos esses autores que eu falei, né? Psicólogos, neuropsicólogos, com neurologistas, cardiologistas, psiquiatras, radiologistas que estudam a questão da imagem, né? E eles fizeram a seguinte experiência. Eles colocaram pessoas, foram mais de 12 mil pessoas que foram estudadas. Elas colocavam eletrodos no cérebro, no coração, em algumas partes do corpo, e elas eram colocadas numa câmera de imagem, né, em que elas ficavam visualizando as imagens que ficavam vendo. E elas quem tinham que passar a imagem, tá? E tinha, assim, imagens de calma, de bichinhos fofinhos, mas tinham imagens horrorosas de acidentes, de pessoas decapitadas. Eram imagens fortes de nojo, né? De algumas que causam algumas reações na gente, ou de leveza, oh, que bonitinho, ai, que amor, né? De alegria, de entusiasmo e também de tristeza, de peso, né? Então, assim, aí foi feita essa imagem. Lembra que eu comecei no início? Sempre se soube que o cérebro recebe a informação e passa para todo o nosso corpo. A nossa mente comanda o nosso corpo. Só que nessa pesquisa foi identificado que quem vê primeiro é o coração. Ai, gente, isso mexeu demais comigo. Vê como é que você sente isso, como é que você ouve isso. O coração recebe a mensagem e ele, com os neurônios, com os neurotransmissores dele, ele manda a mensagem para o cérebro, para daí o cérebro comandar para todo o corpo o que precisa ser feito. Se precisa correr, se precisa fechar o olho, se precisa sorrir, né? Então,
quem primeiro vê é o coração. E olha que informação mais impactante ainda. Conforme as pessoas iam passando as imagens, as pessoas que iam passando, o coração começou, aí eles já não conseguem explicar isso, mas o coração começou a antecipar o que é que vinha pela frente. Ele já se trancava ou se abria dentro de uma imagem que os olhos ainda não tinham visto. Ele consegue acessar dentro de tempo e de espaço que o cérebro não consegue acompanhar. Por isso que muitas vezes, não sei se já aconteceu com você, mas comigo acontece com muita frequência. Você está num lugar e de repente você tem aquela sensação ruim, vem uma sensação de peso, de angústia, que você não sabe identificar o que é. Você está em contato com alguém, você está conversando com uma pessoa e você sente um aperto, uma coisa ruim. Ai, meu Deus, aí dá aquela coisa, né? Meu santo não bateu, tem alguma coisa errada aí, né? É o coração sentindo. E da mesma forma ao contrário, às vezes você está num lugar em que você vê toda aquela... Você não sabe, não entende, mas você tem uma alegria, uma coisa diferente, você sente uma luz, você sente uma paz com as pessoas que você estão. É o seu coração enxergando com os olhos dele, que o cérebro ainda não viu. Por isso que dizem, né, que a gente tem essa capacidade, né? Então, ouça a tua intuição, tá? Presta mais atenção nela. Mas é muito importante que a gente esteja nesse estado de coerência para que a gente possa entender tudo isso e tomar decisões em cima do momento em que nós estamos bem emocionalmente, fisicamente, mentalmente, espiritualmente e socialmente também, tá? Bom, como é que a gente fica depois de uma informação dessa? Como é que a gente fica? Agora a gente vai fazer exercícios para que a gente possa alcançar essa coerência cardíaca. Estão preparados? Mas coloque aí para vocês, já peguem o material de vocês, que a gente vai trabalhar agora, tá? Que no próximo bloco a gente já vem com esse material. Até já!